Se você descobrisse que uma parte da pessoa pela qual você se apaixonou nunca existiu, não estou dizendo que ela mentiu para você. Talvez ela estivesse ali o tempo inteiro, mas você olhou para ela e viu outra coisa. Viu aquilo que desejava encontrar. Então surge uma pergunta muito desconfortável. Quando nos apaixonamos, amamos a pessoa que está diante de nós ou a pessoa que o nosso desejo construiu? Esta foi a pergunta que nos foi proposta depois da leitura de Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, no grupo de discussão A Obra-Prima de Cada Autor, do qual eu participo. Porque por trás das fadas, da floresta, dos encantamentos e de toda a comicidade da peça, Shakespeare está falando de uma coisa perigosamente séria: a instabilidade do desejo. No começo da peça, encontramos jovens absolutamente convencidos dos seus sentimentos. Hérmia ama Lisandro, Helena ama Demétrio, Demétrio deseja Hérmia, e todos falam de amor como se soubessem exatamente o que sentem. Até que entram em cena a floresta e o encantamento. Puck recebe a tarefa de colocar nos olhos de um dos jovens uma substância mágica, capaz de fazê-lo se apaixonar pela primeira criatura que enxergar quando despertar. E tudo começa a desmoronar. Lisandro, que jurava amar Hérmia, acorda, encontra Helena e passa a amá-la. Depois, Demétrio também é encantado. Helena, que antes era rejeitada, passa a ser disputada pelos dois homens. É absurdo, é engraçado. E talvez seja engraçado exatamente porque Shakespeare exagera uma experiência que nós conhecemos muito bem. Nós não precisamos de uma flor encantada nos olhos para modificar aquilo que vemos. Às vezes, basta o desejo. Quando nos apaixonamos, não encontramos apenas uma pessoa. Encontramos também nossas expectativas, nossas carências, nossas memórias, o que admiramos, o que sentimos falta e até aquilo que queremos ser. Por isso, talvez o apaixonado nunca enxergue o outro de maneira neutra. Ele vê, mas também interpreta, preenche lacunas, cria significados, projeta possibilidades, e Shakespeare leva isso ao limite com Titânia. Sob o efeito do encantamento, a rainha das fadas desperta e se apaixona perdidamente por Bottom, justamente quando ele está com a cabeça transformada em um asno. Evidentemente é uma cena muito cômica, mas existe algo inquietante nela. Porque para Titânia, naquele momento, Bottom é desejável. O objeto diante dos olhos não mudou o suficiente para justificar aquele amor. O olhar é que mudou. E talvez essa seja uma das provocações mais interessantes desta peça. Quantas vezes julgamos estar descrevendo alguém, quando na verdade estamos descrevendo o efeito que essa pessoa causa em nós? Aí seria muito fácil dizer que Shakespeare está dizendo simplesmente que o amor é uma mentira. Eu não acho que seja tão simples, porque existe uma diferença importante entre dizer que o amor contém imaginação e dizer que ele é falso. Talvez nenhum amor exista sem uma espécie de imaginação. Quando amamos alguém, não amamos apenas aquilo que a pessoa é nesse exato instante. Amamos também nossas lembranças dela, aquilo que nós acreditamos conhecer, as possibilidades que enxergamos nela, a história que construímos juntos. O problema está quando esquecemos a pessoa real e construímos uma personagem. E é justamente aí que chegamos na segunda pergunta. Se descobrimos que a pessoa nunca existiu como imaginávamos, isso torna o amor que sentimos menos verdadeiro? Eu diria que não necessariamente. O sentimento pode ter sido absolutamente verdadeiro. Aquilo que pode estar equivocado é o seu objeto. Eu posso sentir algo verdadeiro pela imagem incompleta de alguém. A dor é verdadeira, o encantamento é verdadeiro, o desejo é verdadeiro. Mesmo que depois eu descubra que parte daquilo que eu atribuí a uma pessoa vinha de mim mesma. E essa é uma distinção importante. Sentir verdadeiramente não significa enxergar corretamente. Por isso, talvez a floresta seja tão importante em Sonho de uma Noite de Verão. Na cidade existem regras, casamento, autoridade, identidade. Na floresta tudo se embaralha. Quem ama quem
Quem deseja quem é desejável, quem parece ridículo, quem parece irresistível, e quando a noite termina, os personagens precisam voltar. Mas ninguém retorna para casa exatamente da mesma maneira. É como se Shakespeare quisesse perguntar: o que sobra do amor depois que o encantamento passa? Porque apaixonar-se talvez seja um pouco entrar nessa floresta. O outro cresce diante de nós, umas características ficam enormes, outras desaparecem, coincidências parecem destino, pequenos gestos se transformam em sinais, e construímos uma narrativa até que chega um momento que precisamos conhecer aquela pessoa para além daquilo que imaginamos dela. E talvez aí o amor deixe de ser apenas um fascínio. Quando nos apaixonamos, amamos a pessoa ou aquilo que o desejo construiu? Depois de ler Shakespeare, talvez a resposta mais interessante seja provavelmente os dois. O desejo constrói, interpreta, imagina, mas isso não significa que aquilo que sentimos seja falso. Significa apenas que amar alguém exige em algum momento uma passagem difícil, da pessoa imaginada para a pessoa encontrada. E talvez a diferença entre amor e paixão esteja justamente aí. A paixão pode sobreviver durante um tempo alimentando uma imagem. O amor precisa aprender a conviver com a realidade, com aquilo que não corresponde à fantasia, aquilo que nos decepciona, com aquilo que não podemos controlar, com o fato de que o outro existe independente de nós. É curioso que uma comédia de mais de 400 anos continue nos trazendo reflexões atuais, porque nós ainda entramos em florestas, confundimos desejo com conhecimento, atribuímos significados a gestos, transformamos pessoas reais em personagens de histórias que escrevemos silenciosamente dentro de nós. Mas quando o encantamento termina, conseguimos amar a pessoa que permanece? E agora eu quero saber de vocês. Descobrir que alguém não era exatamente o que você pensava torna menos verdadeiro aquilo que você sentiu pela pessoa?